Oi, eu sou Luciana Loli Brasil e hoje, como já é de se esperar, eu vim falar sobre a morte da rainha Elizabeth II. Em Portugal eles chamam de Isabel, né? Isabel II, mas nome não se traduz. Eu gosto que meu nome seja Luciana, porque é Luciana, eu nasci Luciana. Não Elizabeth, é Elizabeth, ela nasceu Elizabeth. Então vamos lá. Então, como todo mundo já está sabendo, saiu a notícia que a Rainha Elizabeth II morreu depois de 70 anos de reinado. Né? Alguns dizem como é, ficam explicando como é que vive muitos anos, né? Porque tem uma boa saúde, que não sei o que, mas existe a genética, né? A mãe da Rainha Elizabeth II, Elizabeth Bowes, é, me esqueci o resto do nome dela. É Bowes. Elizabeth Bowes Lyon, ou Lyon. Eu não sei se é Lyon ou Lyon. Eu acho que é Lyon. Mas não sei. Lyon. Vou dizer Lyon. Ela é mãe. O nome inteiro dela era Elizabeth Angela Marguerite, ou Marguerite Bowes Lyon, nascida em Londres 4 de agosto de 1900, no chalé e morreu no Chalé Real em 30 de março de 2002. Ao todo, 101 anos. Então, assim, é genética. Tá aqui a foto da mulher, da rainha mãe, né? Então, foi genética. Essa foto aqui que vocês viram é de 1986. Não sei que outros anos tinha não, porque minha matemática não é boa. E ela teve apenas duas filhas, né? E quem era o pai de Rainha Elizabeth? O pai de Rainha Elizabeth II era... Mas ela não é segunda por causa da mãe dela, que é Elizabeth, não é? Porque teve Elizabeth I, a rainha. Essa foi a rainha consorte. E teve também a rainha Elizabeth antes da... Enfim, vocês entendem o que eu estou dizendo. Vamos lá, então. E como é que eu essa história de rainha, consorte, rainha, rainha? Porque assim, quem é da família, quem é o herdeiro do trono, é que é rei ou é rainha. A pessoa que é esposo ou esposa, ele não tem poderes. Né? Então, quando a pessoa morrer e tiver o sucessor, a pessoa sai e dá a vez para o outro. Vai continuar sendo chamada de rainha, mas não é mais a rainha. Ok? E o pai dela morreu, segundo o que eu li hoje, morreu aos 56 anos de câncer. Câncer na garganta. Deixa eu ver aqui se eu acho. Foi o que disseram, né? Que foi câncer. Ou, na garganta não, desculpa. Olha lá, doença e morte. Então, dizem, né? Disseram aqui. O estresse da guerra acabou por afetar a saúde do rei, exacerbado pelo pesado tabagismo. Ele fumava muito e morreu de câncer no pulmão. E na época, se hoje o câncer já não tem, já quase não tem cura, naquele tempo que não tinha mesmo, foi em 1952, né? Tá aqui a foto do moço. Me parece que ele era primo da esposa. Eu posso estar enganada. Aqui. E se não fosse? E vocês vejam, a Rainha Elizabeth só veio ser rainha porque Deus quis que fosse. Por quê?
o irmão dele, o irmão do... Ele não é primogênito, o pai da rainha não foi o primogênito. O tio dela é que era. Ele assumiu o trono quando o pai morreu, mas ele queria casar com uma pessoa que não era da linha real, não era nobre. Ele queria casar com a plebeia. Então, na época, não podia, e aí ele teve que abdicar do trono se quisesse casar com essa pessoa que ele amava muito. Então ele abdicou, como já aconteceu no Brasil, né? O, embora não existe mais império no Brasil, o irmão, o filho do Dom Pedro II abdicou do trono e teve que dizer e assinar dizendo que todos os seus herdeiros também não iam ter mais direito, porque ele se apaixonou por uma plebeia. Plebeia é uma pessoa que não é nobre, né? Então vamos lá falar da rainha Elizabeth e pular essa questão, né? O pai dela só teve duas filhas, Marguerite, ou Marguerite e Elizabeth e Marguerite. Marguerite foi a segunda, né? Senão ela não teria o trono. Então não teria essa herança toda. Mas vamos lá. Qual o nome todo? Qual era o nome todo dela? O nome todo dela era Elizabeth, como tem aqui. Eu não sei porque eu estou olhando aqui, você está aqui na frente de vocês. O nome dela era Elizabeth. Melhor olhar aqui porque vou me perder. Alexandra Mary. Nasceu em 21 de abril de 1926 e morreu ontem, o 8 de setembro de 2022. Tá, uma coceira na garganta. Ela casou com o primo, né? Eu não sabia que era primo dela, Príncipe Philip, e ele morreu ano passado com 99 anos. E eu acredito, pelo jeito, né? Não posso dizer que isso não veio a ter peso. Sim, eu acho que teve peso. A morte do marido dela foi um grande peso para que ela ficasse nesse estado triste e a sua saúde declinasse, né? Ela teve Covid também, mas eu acho que o grande motivo foi a morte do marido, né? Não disseram qual o motivo da morte, porque ela tem 96 anos, né? Então acreditam que com 96 anos a pessoa morre só por ter ficado cansada. Dizem que ela não sofreu, não sei, não acredito nessa conversa, porque essa conversa é velha. Vivem dizendo que cansou, morreu. Então, ela nasceu no castelo de Bruton Street, em Londres, Reino Unido. Aí você me pergunta, Reino Unido, depois eu explico. E o falecimento foi no castelo de Balmoral. Aí eles dizem Reino Unido, só que foi na Escócia, né? Mas é Reino Unido. E o que é o Reino Unido? O Reino Unido ele é formado. Eu botei Reino Unido e fui para Bruton Street. Reino Unido. Deixa pra lá. Quais os países que ela ainda era rainha? Porque é que isso afeta o Canadá? Porque o Canadá também está sob o reino deles, né? Mas ele faz parte dos países independentes. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas olha lá, quem são os filhos da rainha
Elizabeth II. King Charles, que hoje é rei Charles, né? Segundo, ou terceiro, rei Charles III, porque já teve mais Charles antes dele. Príncipe Andrew, que passou por um escândalo enorme de pedofilia. Duque de York, né? E a princesa Anne, princesa real. Ela não é princesa real de alguma coisa. E Prince Edward, eu já tinha me esquecido de Prince Edward, Earl of. Eu não sei o que é Earl, eu acho que é Duque, né? É Conde. Conde de Wessex, eu não sei porque um é Duque, outro é Conde, eu não sei qual a diferença, nem sei porquê. Isso, né? Então, o príncipe Andrew, ele só iria, ainda bem que ele não vai, porque ele é um pedófilo, então, né? Mas não vamos entrar nisso não, porque vai que alguém vem atrás de mim para me matar, porque a primeira pessoa que falou isso tinha provas e apagaram ele. Bora lá. Eu não tenho provas, então. Bora lá. Então, a rainha, ela teve esses filhos e os netos, muitos, foram os netos Príncipe Harry, Príncipe William, o tá fora de ordem isso, viu? É Príncipe William primeiro e o Harry segundo, porque o William é mais velho do que o Harry. Então, Beatriz de Reino Unido, Eugênia de York, Zara Tyndall, Louisa Windsor, Peter Phillips, Jaime Visconde de Severn, o menino pequenininho já é Visconde. Tem 14 anos ele. Ele é. Eu acho que ele é filho do. É, Prince Edward. Eu acho que o Príncipe Edward tem. Só esse de filho, eu acho. E a rainha teve. Esses são os netos. E ela teve também bisnetos, né? Aqui. Mas, vamos lá. É, e de onde ela é rainha, né? A rainha Elizabeth. De onde ela é rainha? Bora aqui. Então, eu não ia clicar. Toda vez eu estou clicando nisso. Mas... Bora lá. Então, a Rainha Elizabeth ela é rainha do Reino Unido, do Commonwealth Realms, que é o Commonwealth são países unidos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas estou falando de novo. Países unidos em prol de uma riqueza deles, né? Porque são os países que pertenciam ao comando da Inglaterra. Então, eles ainda, apesar de terem a soberania deles, eu vou botar em português que é melhor, porque senão eu vou ter que ficar pensando em inglês e português. Eu nem botei aqui.
Quem sabe, né? Então, tá dizendo que ela ficou fraca, os pulmões ficaram fracos depois que ela teve Covid. Que horas ela morreu? Meu marido me perguntou isso às 4h30, no horário de Londres. Em português, eles gostam de botar Isabel, não sei para quê, mas é Elizabeth Alexandra Mary, né? Ela é, ela foi rainha e agora o filho dela é rei do Reino Unido e mais de 14 estados independentes denominados Reinos da Comunidade das Nações, que eu acredito que é esse que o Canadá faz parte. Aqui, tá aqui é o mapa. O corpo vai passar por vários lugares, né? E inclusive virá para o Canadá. E no Canadá já está sendo tendo homenagem para ela nas várias províncias, inclusive aqui em Edmonton, na Assembleia Legislativa, tem uma foto e não sei, mas dizem que tem um livro de assinatura para as pessoas que foram lá homenagear, né? Com certeza um monte de político já foi. Então aqui os países que fazem parte da Reino das Nações Unidas, em inglês Commonwealth Realms, que é Commonwealth é tradução ao pé da letra, riqueza em comum. São aqueles países, aqui é Commonwealth, é o símbolo, né? São 53 países cuja forma de governo é a monarquia constitucional parlamentarista. O que significa isso? Como no Canadá, não tem um presidente, você tem um primeiro-ministro. Já falei sobre isso no vídeo sobre o governo no Canadá. Não precisa explicar como é a eleição, dá porque vocês podem assistir os outros vídeos. No entanto, não significa que todos esses 52 países que estão nesse Reino das Nações Unidas, não significa que todos eles estão ainda sob o domínio da coroa britânica. Então, mesmo com independência e tudo, eles continuaram por questões financeiras, né? Então, em cada país, à exceção do Reino Unido. No entanto, isso não significa que os governos dessas nações estejam unidos, mesmo com o chefe de Estado compartilhando os países e seus governos são separados e independentes. Em cada país, à exceção do
Reino da Grã-Bretanha, que é onde ela está, né, e da Irlanda do Norte, que é onde o monarca é representado por um governador geral. Então, não quer dizer que eles não mandam, é que eles colocam alguém, designam alguém, ok? O resto tem. É, eles falam governadores, mas não é governadores, não. É primeiro-ministro, o chefe do estado, e os premiers, que é em cada província. Cidadão. Bora lá. Então, a Grã-Bretanha, que eu não consigo. Eu sempre quis entender como era essa formação da Grã-Bretanha. A Irlanda do Norte, por quê? Porque a Irlanda do Sul não quis participar desse. Como é o nome? Teve uma briga boa, né? Uma briga lá. Não sou boa não explicando essas coisas porque eu não sou boa historiadora não. Então aqui, o Reino Unido, oficialmente Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em inglês, é um estado soberano insular. O que é insular? Uma ilha. Localizado em frente à costa noroeste do continente europeu, na Europa. Como a gente diz, na Europa. O atual Reino Unido foi formado após o surgimento do Estado Livre Irlandês, em 1922, que ganhou independência da coroa britânica. Então, a Irlanda do Sul tem independência da coroa britânica. O Estado soberano localiza-se na ilha da Grã-Bretanha e na parte nordeste da ilha da Irlanda, além de muitas outras ilhas menores. A Irlanda do Norte é a única parte do Reino Unido com uma fronteira terrestre, no caso com a Irlanda, né? A República da Irlanda. Porque eles tinham uma briga terrível, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, porque uma como é o nome? Uma é católica, se não me engano, e uma que eles dizem protestante, mas como é o nome? Não é protestante. É anglicano. Pronto. Não deixa de ser protestante, mas não é esse protestante como vocês conhecem, não. Daqui a pouco eu explico. Então, é a única parte do Reino Unido como uma fronteira terrestre, no caso a República da Irlanda, que está aqui, né? Esse República da Irlanda. Fora essa fronteira terrestre, o país é cercado pelo Oceano Atlântico, o Mar do Norte, o Canal da Mancha e o Mar da Irlanda. A maior ilha, a Grã-Bretanha, é conectada com a França pelo Eurotúnel. Aqui, o Eurotúnel. O Reino Unido é uma união política de 4 países constituintes, que são a Escócia, que só vive querendo separar e não separa, a Inglaterra e a Irlanda do Norte. Então, uma pessoa pode ser chamado de escocês ou inglês, né? Tanto faz. Então, a Escócia, o Sean Connery, finado Sean Connery, era escocês. Então, a Escócia, a Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales, que é o que forma o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. O governo é regido por um sistema parlamentar, cuja sede está localizada na cidade de Londres, que é a capital, e por uma monarquia constitucional que tem o rei Charles, que eles gostam de traduzir
o que o site português gosta de traduzir. E o hino mudou hoje. O hino hoje não é mais Deus salve a rainha, agora é Deus salve o rei. Né? Que eu não sei como é mais. Aí, e esse vídeo é para marcar esse fenômeno que nós estamos vivendo, primeira vez na história. Não vou ler tudo isso, porque pelo menos a gente entendeu o que é o reino da Grã-Bretanha, porque eu nunca entendo Londres, Inglaterra e qual é o país e qual não é. Então a Grã-Bretanha é a ilha maior e é onde está, né? Enfim, é onde está Londres. E a Inglaterra é onde está Londres. Mas a Inglaterra, a Escócia é um país, a Irlanda é um país, a Inglaterra é um país, o país de Gales é um país. E todos eles juntos formam um Reino Unido, que a gente chama de país, mas é um reino. Né? Voltando aqui, então, além do Reino Unido, os atuais reinos junto, porque tem o Reino Unido e tem o resto dos a comunidade das nações. Então, ela manda no Reino Unido, na comunidade das Nações Unidas, né? Na comunidade Nações Unidas ou na comunidade no Commonwealth, né? Então, quais são esses do Commonwealth? Então, temos aqui, atualmente são 15 os reinos que compõem a comunidade de nações, que são Antigua e Barbuda, estranho, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente, Granadinas, o Reino Unido, como eu já falei, e o Tuvalu, né? Teve um que saiu ano passado, porque quis, que foi Barbados. Então, voltando. E o que mais eles mandam? Porque eles não mandam só desse aí. Tinha mulher espantada aqui na foto. Olha lá. Olha lá. Então eles mandam. Ela manda. Hoje o filho dela manda. Ah, e eu me esqueci de dizer. Ela faz parte da casa de Windsor. E o que é casa de Windsor? É a dinastia. Tem várias dinastias, né? Porque, por exemplo, a dinastia da família, aqui, por exemplo, a casa de Bourbon, né, que era a turma do Brasil, mas vocês se lembram logo no início desse vídeo que eu falei que se o pai dela se o tio dela não tivesse abdicado do trono, ela não seria rainha. Então, a casa de Windsor é a casa que o pai dela assumiu. Né? Mas antes do pai dela não existia a casa de Windsor, era outra casa, né? Aí temos aqui o símbolo da casa de Windsor, ou chamada dinastia de Windsor. Teve outra, se vocês forem olhar a história da família, das famílias, da família real, das famílias reais da Inglaterra, vamos ver que vai mudando. Tem a família Stuart, tem os Tudors, e aí por diante, né? Aí, como professor de história, que eu estou me esforçando aqui, lendo, mas também tentando lembrar o que eu sei pelo que eu vivi aqui no Canadá. E aí, eu sou a favor, sou contra? Eu não sou nada, não tenho que ser a favor ou contra.
Eu não tenho que ser nada. Eu cheguei aqui e o país não é meu. Mas, antigamente eu era contra. Antes de vir morar no Canadá, antes de entender isso aqui. E eu posso dizer a vocês, não digo sobre o Brasil, porque o Brasil já acabou o imperialismo no Brasil faz tempo, mas em time que está ganhando não se mexe. Eu acredito que o Canadá, a Inglaterra, que esse reino não deve acabar. Por quê? Porque eles têm um poder, né? E se eles se separarem, eles perdem esse poder, né? Eu estava olhando quando a rainha morreu, o dólar canadense caiu, o dólar americano caiu, a libra esterlina caiu. Tudo isso ontem. Tudo isso ontem. O que tem a Inglaterra, os Estados Unidos a ver com isso? Nada, mas caiu. Olha, hoje tá a libra esterlina, porque vocês não, eu também não me lembro quanto é que estava antes, mas caiu dois centavos. Parece pouco, mas você multiplica isso. Então o dólar americano caiu 7 centavos, o dólar canadense caiu 4 centavos, o dólar canadense caiu 4 centavos, o Starbucks Corporation, que é ações, caiu 77 centavos, né? O euro caiu 4 centavos, né? Mas ainda assim o dólar, a libra esterlina continua sendo mais alta do que o dólar, do que o real. Mas, né, então vamos lá. Então o que mais eles mandam, né? Eles mandam, cadê, meu Deus? Mandam na igreja, então ela era rainha das comunidades das nações, rainha do Reino Unido, até sua morte, e também era chefe do Commonwealth, que que esse Commonwealth já tem outros países, não é só o Canadá, ou não é só os 15 que eu falei, como a grande organização de 53 países, né, como eu falei, sendo também a primeira monarca feminina soberana na Casa de Windsor, governadora suprema da Igreja Anglicana, ela é chefe da Igreja Anglicana. Quem manda na igreja anglicana não é bispo, não é papa, não é a rainha, entendeu? É por isso que a igreja anglicana é diferente, é por isso que eu falei, tem gente que diz que é protestante, mas não é bem protestante, é anglicano. A igreja anglicana surgiu quando o rei Henrique oitavo, o Henrique, um Henrique aí da história, queria casar com Ana Bolena, mas ele já era casado com a rainha esposa do irmão dele. O irmão dele morreu e ele se casou com a rainha para poder pegar o trono. Só que ele não queria. Fez uma filha com ela, né? Mas nasceu uma menina, mas isso não foi o motivo. Que ele teve outros filhos bastardos. Essa era a legítima Rainha Maria, que era extremamente católica, né? Mas ele não era. Teve um cisma, uma separação com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana para poder casar com quem ele quisesse. Depois ele
porque a igreja fez uma guerra contra a Inglaterra por causa disso. Teve muitas guerras. A rainha Mary, a rainha Maria, Mary, filha dele, quando ela se tornou rainha, ela se tornou a rainha sangrenta, porque ela se juntou com a igreja para fazer guerras, para fazer matar todos que não fossem católicos. Então, e depois perdeu o poder e de novo surgiu a igreja anglicana de novo, no poder de volta, a igreja católica saiu da jogada de uma vez, né? Mas eu estou resumindo, não, então é por isso que a igreja hoje a rainha era, né? Ela era também chefe da igreja anglicana. Então todos os reis que vierem e rainhas que vierem, eles são. Por isso que não se fala em benção de papa para rainha, porque o papa não tem nada a ver com isso. Né? Eles são totalmente outra história, não, outra igreja. Então, ela também é comandante suprema das Forças Armadas do Reino Unido. Em alguns dos seus outros estados soberanos possuía o título de defensora da fé. O papel político da Rainha Elizabeth abrangeu grandes áreas em funções constitucionais significativas, sendo representante ativa de sua nação perante o mundo. Uma popularidade pessoal que tornou um dos ícones notáveis que remetem à cultura britânica. Então, como muita gente deve ter dito a vocês, eu sei que o vídeo está muito longo, eu vou tentar terminar agora. Quando dizem que a Inglaterra, a rainha não manda em nada, é mentira. Ela manda em um monte de coisa, vocês viram. E hoje quem vai mandar agora é o rei Charles III, né? Que alguém pode chamar de Carlos se quiserem, mas não gosto de mudar o nome do povo, não. Então ela começou a reinar aos 25 anos, com a morte do pai, né? E casou, já era casada com o primo. Tinha uma irmã, a irmã dela morreu há pouco tempo. Né? Então foi muita coisa para ela suportar. Né? Então ela tornou 7 países independentes da comunidade, mas pertencem, mas são independentes, que é o Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão. Só que o Paquistão e o Ceilão e a África do Sul eles não têm mais o comando mesmo, né? Então, Commonwealth, cadê os países do Commonwealth? Então, os membros. A maioria dos membros do Commonwealth são antigas colônias do Império Britânico, com apenas 2 exceções, que é Moçambique e Ruanda. Moçambique foi colônia de Portugal, né? Então fala português. Não sei porque está fazendo parte. E graças ao apoio aos vizinhos britânicos, eles se separaram, né? Em 2009 foi a vez da Ruanda, antiga colônia belga, de se tornar membro. Nem todas as ex-colônias do Reino Unido fazem parte da comunidade, né, que pediram para sair mesmo. A Birmania, atual Mianmar, saiu do Commonwealth em 1948. O Zimbábue em 2003. Né, eu acho que foi uma besteira deles fazerem isso. A Gâmbia saiu completamente em 2013 e vocês podem perceber que os países pensam que estão saindo para ficar melhor e não ficam.
Outros países, como a Austrália e o Canadá, continuam reconhecendo a monarca britânica como chefe de Estado, representado por um governo geral, que é o Premier, né? E tais países reino da... para lá. Então, já falei, não foi a Barbuda? Não vou me repetir, não. Então é isso. Então esses são os países que fazem parte, né? O hino. hino então, o hino da Inglaterra, Deus salva a rainha. Espero que não tenha música. Então, no God Save Our Gracious King, Queen, que Deus salve a nossa graciosa rainha, vida longa a nossa nobre rainha, vida longa a rainha, Deus salve a rainha. Envie a ela vitoriosa, feliz e glória, longo reinado. Então, feliz, envia ela vitorioso, feliz e glorioso, longo reinado sobre nós. Deus salve a... Desculpa, viu? Eu tô achando muita bajulação esse hino. Eu nunca vi como era não, mas assim. Ó Senhor, nosso Deus. É melhor botar a tradução aqui, né? Que eu não tô mais com paciência de traduzir. Ela não foi eu que traduzi assim, viu? Que a faça vitoriosa, feliz e gloriosa, que tem um longo reinado sobre nós. Deus salve a rainha. Ó Senhor nosso Deus, venha dispensar seus inimigos e fazê-los cair. Confunda a sua política, frustre seus truques fraudulentos. Em ti depositamos nossa esperança. Deus salve a todos nós. Os melhores presentes que seja agradável lhe dar, que seu reinado seja longo, que ela defenda nossas leis e sempre nos dê motivo de cantar com o coração e a voz, Deus salve a rainha, Deus salve a rainha. Então esse é o hino, era o hino da Inglaterra. Agora o hino atual. Agora é Deus salve o rei. Não sei se é antigo. Esse é o atual rei, que é o filho da rainha, né? Que assumiu aos 73 anos. Então só mudou, em vez de dizer, ele só mudou o nome para rei, né? Temos um tiro de rainha para rei.
God save our King, long live our King, vida longa ao rei, lá 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 lá. Pronto, foi a mesma coisa, só mudou de rainha para rei. É o mesmo hino. O hino do Canadá não tem dizendo nada. Que é Deus, ao Canadá, ao land, ao Canadá, nossa terra e nosso lar e terra nativa. Melhor. Eu nunca decoro de cabeça mesmo. O Canadá, our home and native land. O Canadá, nosso lar e terra nativa. True patriot love in all thy sons command. Todo verdadeiro patriota ama em todos os comandos dos seus filhos. Com corações crescentes, nós vemos vossa subida, a verdadeiro norte, forte e livre. Aí essa parte é o refrão, é mais fácil lembrar. God keep our land glorious and free. Eu sou péssimo a cantar. Então Deus mantém a nossa terra gloriosa e livre. Ao Canadá nós ficamos de pé em guarda por você, por vós. Ao Canadá nós ficamos em pé em guarda por vós. Ao Canadá onde os pinheiros e os maples e os marbos crescem. Eu nunca vi essa parte aqui, inventaram essa. Olha, só cantam até aqui, essa parte aqui eu nunca vi, viu? Nunca vi. Mas bora lá, continuando que disseram que faz parte, então. Grandes pradarias se espalham em deixa eu trazer aqui, grandes rios fluem. Nunca vi essa parte aqui, nunca na minha vida. Olha, menino, que não foi de onde é que acharam isso? Inventaram, foi? Não, não tem isso não, viu? Só tem hino, Canadá Anthem. O povo inventa, sinceramente. Aqui. O hino é esse aqui, não tem essa marmota toda não, que eu. Ao Canadá, o home native land, true patriot love in all thy son command, with glory in heart we see thee rise, the true north strong and free, from far and wide. É isso aí, não tem outro hino diferente não. Aqui, só isso aqui. Tem mais nada dessa marmota. Então é isso, a tradução foi. Ok, continuando. Corações crescendo, nós vendo vos vemos subir, verdadeiro norte, forte e livre. De longe e amplo, ao Canadá, nós estamos em pé em guarda por vós. Deus mantém a nossa terra gloriosa e livre. Ao Canadá, nós ficamos em pé em guarda por vós. Ao Canadá, nós ficamos em pé em guarda por vós.
É assim que termina. Pronto, só isso aqui. Não, aquele outro hino super comprido, nunca vi. Acho que eles pegaram de outra língua, não sei. Aqui é em francês. Au Canada, terre de nous joie, ton franc et sang. É diferente, isso é. Então é isso. Desculpa a demora, mas é isso. Então obrigada por terem assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Como é que as pessoas estão reagindo com a morte da rainha? Alguns estão falando muito na televisão, outros não estão falando nada. O povo está vivendo, né? Não se fala muito não, porque eles têm uma ideia de que a rainha não manda, mas mandava. A moeda do Canadá tem a foto da rainha, então com certeza vamos ter mais notas de dólar canadense com o rosto agora do rei Charles e da rainha Camila, né? Rainha consorte, né? Ela não manda. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Obrigada pela paciência.